Então vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Algumas Bíblias dizem nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Glória a Deus. A mulher que sofria com um fluxo de sangue há muito tempo, veio, ouviu falar de Jesus, veio, tocou em Jesus e foi curada. Eu leio toda a igreja que aqui está, você que nos assiste pelas redes sociais, já aproveite e se inscreva na nossa página no YouTube, Igreja Deus Criador, ative o sininho de notificação, compartilhe com alguém. E já repito também essa palavra tomando posse, Marcos 5, versículo de número 27 e 28, que diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia, diga com fé, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Você crê nessa palavra? Essa mulher já tinha gastado todos os seus recursos com tudo que é medicina da época, com tudo que mandaram fazer, ela fez e ela não recebeu a cura. Mas ela ouviu falar de Jesus. O segredo é ouvir. Antes de eu dar a introdução, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento, coloque a mão sobre o teu coração. Você que nos acompanha, que nos assiste, junte-se a nós. O título hoje é Ouvir e Crer. Coloque a mão sobre o teu coração. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, a tua palavra vai ser pregada, anunciada, falada. Use meu coração, a minha vida, os meus lábios. Fala de uma maneira sobrenatural e tremenda com essa pessoa, não somente esses que estão aqui conosco presencialmente, ao vivo nesse momento, mas aqueles que vão ouvir, assistir, seja qualquer meio, pela internet, pelo rádio, aonde estiver alcançando essa pessoa. Em nome de Jesus, fala com ela. Traz cura, libertação, abra o céu sobre essa pessoa, trazendo sinais, prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus, diga amém. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Isso, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Toma o teu assento e vamos tomar posse da palavra de Deus. O título hoje, ouvir e crer. Escute, já para que você entenda. Nem preparei esse texto, mas lembrei agora. Lá em João, Jesus diz assim: vós estáis limpo pela palavra que eu tenho falado. Só em você ouvir, só em você me escutar, só em você prestar atenção, o Espírito Santo começa a trabalhar e começa a trazer cura no seu coração, começa a trazer cura no seu emocional, começa a trazer cura na sua vida familiar, em todas as áreas que você necessita. Glória a Deus. Então vamos lá. Nós lemos aqui um texto que foi daquela mulher que tinha um fluxo de sangue e ela já tinha gastado com todo o seu dinheiro, com tudo que ela imaginara. Ela já tinha padecido, diz o texto, com muitos médicos, e a palavra de Deus diz que isso ia pior. 12 anos ela sofreu com essa situação. Mas antes de a gente tomar posse, o texto diz ouvir e crer. Eu quero citar a fé para você. O que é crer? O que é a fé? Eu sempre falo nos cultos. A maior definição de fé, Hebreus 11. Hebreus 11, verso 1, não precisa você abrir lá. Que lá diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Eu espero algo, eu quero algo, eu tenho firmeza nisso. A fé não é uma coisinha que você deseja e viu uma dificuldade e diz: ah, não era isso que eu queria. Não. A fé persevera, é o firme fundamento das coisas que se esperam, creio que está dentro do coração, e daquilo, das coisas que não se veem.
Eu não vejo, mas tenho certeza que o meu Deus está trabalhando e eu vou conseguir. Então, por isso o tema ouvir e crer. Eu quero citar duas passagens para você antes. A primeira, já preguei aqui, sempre falo, é a passagem daquele centurião romano, que ele vai até o Senhor Jesus, o criado dele fica doente, um dos seus empregados, e ele ouviu falar de Jesus, ele ouvindo falar de Jesus, ele vai até o Senhor Jesus, e ele diz: Senhor, vamos até a minha casa, o meu servo está doente, está moribundo, e usa muito essa palavra, João Ferreira de Almeida, revista corrigida que eu estou usando, essa palavra moribundo quer dizer já quase morrendo, meu servo está doente. Aí Jesus diz assim: eu irei e lhe darei saúde, está lá em Mateus 8, mas ele diz assim: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, diga só uma palavra que o meu servo sarará, porque eu tenho soldados às minhas ordens, eu digo a um vai, ele vai, diga a outro faz isso, e ele faz, vem, ele vem, assim como o seu autoridade, eu diga só uma só palavra que o meu servo será curado. Glória a Deus. E Jesus se admira daquele homem e disse: eu nunca vi tanta fé em Jerusalém, Israel. E Jesus profetiza sobre ele, e para você ver que é a maneira de crer e de ouvir. Eu quero conferir isso com você aqui no Evangelho de Mateus. Nós estamos em Marcos, é só voltar ao próximo livro, voltando, Mateus, capítulo de número 8 de Mateus, e o versículo de número 13. Quero ler apenas o versículo 13, que é o final. Jesus disse para ele assim, olha só, Mateus 8, 13. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. Eu gosto de repetir isso com a igreja, diga assim: como crestes seja feito. Diga: as coisas acontecem na minha vida como eu creio. Não é como os outros acreditam, não é como os outros determinam, é como você crê. Porque se você determinar, você precisar e depender dos outros, você vai afundar. Você vai afundar. A gente vê isso na Bíblia. A voz do povo é a voz de Deus. Nada. Muitos vão ao contrário. O cego lá gritou, o povo mandava ele calar a boca. Depois que ele grita tão alto, insiste, Jesus chama ele, aí o povo diz: vai que ele te chama. Mas mandaram ele calar a boca. Se depender do povo, você fracassa. Jesus disse para esse homem: vai e como creste te seja feito. O finalzinho do versículo diz: e naquela mesma hora o seu criado sarou. Porque aquele homem creu, ele ouviu. Porque a palavra diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu gosto de frisar isso, está lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra. Não é qualquer palavra, é ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ouvir uma palestra, por assistir um filme, ou assistir a uma reunião. Não, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu me encho de fé. Jesus vai dizer isso para esse centurião. Aqui no livro de Mateus mostra outro relato, tem vários, mas eu escolhi esses dois para compartilhar com vocês. Daquela mulher cananeia, tinha uma filha endemoniada dentro de casa. O texto diz que a menina estava no estado de miseravelmente endemoniada. Eu gosto até dessa colocação. Quando diz miseravelmente, é um estado caótico, é uma colocação muito pobre, de fundo do poço. Ela está endemoniada, mas está miseravelmente endemoniada. Imagine a filha dessa mulher dentro de casa, quebrando tudo, possessa, não respeitava a mãe, não respeitava mais os familiares, nem irmão, nem ninguém. Eu imagino essa menina trancada dentro de um quarto. Tão possessiva ela estava, possessa por demônios. A mãe não tem mais o que fazer, não sabe mais a quem socorrer. Ela ouviu falar de Jesus e ela vai até o Senhor Jesus. E Jesus vai dizer a mesma palavra. Jesus não foi lá na casa dela orar. Jesus se ofereceu para ir na casa do centurião. Jesus foi na casa de Simão. Jesus foi na casa de Zaqueu. Desce daí que me convém pousar na tua casa.
Mas Jesus não chegou aí na casa do centurião, nem tampouco na casa dessa mulher, da mulher cananeia. Venha comigo aqui, nós estamos em Mateus, vamos só até o capítulo 15. Capítulo 15, o versículo de número 28. Ela clama, ela grita atrás de Jesus, até os discípulos mandam ela se calar, porque estava perturbando os gritos. Ela se humilha para Jesus. Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela se humilha de novo. Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos, deitar os cachorrinhos. Ela se humilha ainda, dizendo: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mas diga uma só palavra, que minha filha será curada. Olha o que é ouvir, olha o que é buscar. Não é só ouvir, tem que buscar. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 15, eu vou ler o versículo apenas o 28, que já lhe relatei o fato. O versículo 28 diz assim: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Mais uma vez, diga: as coisas acontecem. Diga: as coisas acontecem na minha vida como eu desejo, como eu determino, como eu creio. Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. As pessoas desejam muitas coisas, mas não praticam a fé. As pessoas desejam muitas coisas achando que é até impossível, mas não é, porque não ouve, não pratica a fé. O finalzinho do versículo 28, seja, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. O finalzinho diz: e desde aquela hora a sua filha ficou sã, sua filha sarou. Jesus não foi na casa dela, Jesus não conheceu a menina, Jesus não fez um trabalho de libertação, Jesus não orou por ela, Jesus não impôs as mãos sobre a menina, nem sobre a mulher. Ele disse só uma palavra: seja isso feito para contigo como tu desejas. Deu só uma palavra, e ela creu, e naquela mesma hora a garota ficou curada. Agora nós vamos ver, até chegar na mulher do fluxo de sangue, o que é a importância de crer, de ouvir e crer. Até chegar na mulher do fluxo de sangue, aconteceu outro fato de um centurião, um sacerdote da época, um fariseu chamado Jairo. A filha dele estava morrendo e ele também ouviu falar de Jesus, largou toda a religiosidade dele e ele foi até Jesus. Líder de igreja, uma pessoa formada nas escrituras, conhecedora, mas ele foi até o Senhor Jesus. Voltemos para o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, onde nós iniciamos, só que agora eu quero ler o texto com vocês a partir do verso 21. Marcos 5, verso 21 diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, líderes da igreja da época, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Jairo chega e se humilha, ele reconhece Jesus como Deus, e ele prostra aos pés de Jesus. O versículo de número 23 diz: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Olha o texto que eu falei para você lá no início. Minha filha está moribunda, quer dizer, quase morta, já está morrendo. Esse texto traduzido é assim, já quase morrendo. Rogo-te que venhas, lhe impõe as mãos para que sare e viva. Diga glória a Deus. Esse camarada, ele já crê que a filha dele vai ser sarada e vai viver. Ele se humilha para o Senhor Jesus, e Jesus, por sua vez, vai lhe atender e vai com ele. Só que nesse intervalo, ele vai ser interrompido pela mulher do fluxo de sangue, que sofria há 12 anos com esse fluxo de sangue. O versículo de número 24 diz: e foi com ele, olha só, e seguiu uma grande multidão que o apertava.
Jesus vai caminhando, a multidão apertando, aí uma mulher do fluxo de sangue vai tocar nele. Mas quando Jesus chega na casa de Jairo, como eu te disse agora há pouco, se você depender do povo, você fracassa. E eu vou te mostrar agora. Se você depender até daquelas pessoas que estão até próximas de você, você esperar, você tem que confiar em Deus. Lógico que não estou defamando ninguém, tem muitas pessoas boas e Deus vai usar pessoas para nos ajudar. Tem pessoas boas, mas você não apoia a sua fé, não estriba a sua fé em pessoas. Quando Jesus chega na casa de Jairo, continuando aqui o texto, o versículo de número, nós paramos no 25, mais adiante no 35 diz assim: e entrando ele, e estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Jesus não tinha nem ido. Quando Jairo pede para Jesus, e os amigos de Jairo chegam e dizem: para que tu está incomodando mais o mestre, enfadas mais o mestre? A tua filha já morreu, já está tudo perdido, não insista nisso não. Eu não gosto disso, quando eu vejo alguém que diz ali, eu já vi pessoas dizer: fulano está no hospital assim, vixe, já era. Eu já vi pessoas dizendo isso. Você já ouviu alguém dizendo isso? Mas meu filho, enquanto há fôlego, há esperança. Nós que somos da fé, nós sabemos que o quadro é feio, nós sabemos que a situação não é fácil, nós sabemos que muitos que chegaram naquela situação se foram. Podemos estar até com a nossa fé abalada, mas nunca confesse, porque há esperança, está nas mãos de Deus. Se depender da gente, morreu mesmo. Tem que crer até as últimas consequências, a última situação. Quando Jairo estava falando com Jesus: minha filha está moribunda, os amigos chegam e dizem: não incomode mais o mestre, tua filha já está morta. Olha o que Jesus vai fazer, versículo de número 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, olha, faz que nem Jesus, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Diga glória a Deus. Crê somente, não temas, só creia. Manda esse medo embora, essa incerteza disso que não vai dar certo, que seu casamento acabou, que a sua vida financeira foi destruída, que a sua saúde acabou. Não, crê somente. Que a sua vida espiritual acabou. Não, crê somente. Não tem mais jeito para mim? Tem, o Senhor te ama, volte para Ele. Declare Jesus como teu Senhor e Salvador, crê somente. Jairo, não incomoda mais o mestre, sua filha já morreu, já está morta. Já pensou se ele cai no choro? Está ouvindo, dona Socorro? Toma posse. Tá, pensou se você se desespera? Quem vai lutar? Crê somente. As lutas, querido, que a gente enfrenta quando a gente está em Deus, não é para nos destruir, é para nos fortalecer. Ah, eu passei por isso, glorifica, você está de pé. Ah, pai, eu já passei por tanto embaraço, glória a Deus que você está de pé. Como é que você vai contar lá na frente que passou alguma dificuldade? Quando vier a primeira prova, a pessoa desiste. Não incomodes mais o mestre, que a tua filha já está morta. O Jairo podia cair no choro, dizer: Jesus, não adianta mais. Mas antes dele falar, Jesus coloca a mão no ombro dele e diz: não temas, crê somente. Jesus só precisa disso, que você não tenha medo e que você acredite, mais nada. O versículo de número 36 ainda, crê somente. Aí diz o texto que Jesus foi até a casa dele. Quero continuar com vocês aqui, o 34, o 35 até o 36 diz assim: Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E o que aconteceu? Quando chega lá, Jesus ora, a menina é curada, se levanta. Jesus disse: pode dar comida para ela. Mas até esse intervalo, o inimigo
Deus experimenta e o diabo tenta. Até Jesus chegar na casa de Jairo, essa mulher do fluxo de sangue veio, parou, tocou nele. Tu imagina? Você é apressado para algo, ainda vem para experimentar a nossa fé. É igual, eu vou no mercadinho lá perto de casa, eles abrem 7 horas, todo mundo já reclamou pedindo para abrir mais cedo, 6, aí o pão só sai 7h30. Abre só 7 horas, os funcionários não chegam antes, só chega às 7 horas, para abrir é 6h10, aí ligar os caixas. Aí eu vou cedo para comprar o pão, preciso chegar, minha esposa tomar café antes de sair para trabalhar. Aí quando chega lá, só o caixa funcionando, já tem uma fila de gente. Aí quando abre outro caixa, não tem troco. Vai entendendo. Aí você diz, eu tenho que sair, eu tenho que chegar. Ou você precisa comprar alguma coisa para a criança. Aí esses dias eu deixei as crianças brincando e saí escondido, que é bem pertinho. Tranquei tudo, fui correndo pegar a ração do cachorro, um negócio para eles. Aí eu já apressado, fui num caixa lá, quando chega no caixa a menina vai passar a ração, não rasgou o saco da ração, derramou em cima de tudo, aí lá vai ela, aí eu doido para chegar logo para passar. Ela foi tirar, catando a ração, passou, eu digo, minha filha, deixa a ração aí, passe minhas coisas, eu estou com 2 meninos em casa, depois você resolve isso aí, você passa uma vassoura. Depois tu passa aí, que eu já conheço elas. Já pensou se eu fosse esperar ela? Aí tu imagina o desespero de Jairo. Jairo imaginou, estou apressado por ser da minha casa, ainda vem essa mulher. Está naquela multidão, todo mundo tocando Jesus, andando no caminho da casa de Jairo. Aí vem a mulher, toca em Jesus, Jesus para no meio da multidão, alguém me tocou. Aí Pedro diz, como que alguém tocou? Tem desse tanto de gente, como é que vai saber quem tocou? Pedro meio arretado. Como, senhor? Todo mundo está te tocando. Jesus disse, não, alguém me tocou diferente. Diga glória a Deus. Continuando o texto aqui, vamos tomar posse da palavra de Deus. Versículo 25. Marcos 5, 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, uma doença, o seu ciclo menstrual não parou mais. Traduzido no popular. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ela perdeu todas as suas finanças com essa enfermidade dela. Além dela ser amaldiçoada por essa enfermidade, perder as finanças, a palavra dizia que quando a mulher tinha os seus dias de fluxo, ela tinha que ficar 7 dias separado. Ninguém podia tocar na cama, nada dela, porque era maldito. Os tempos mudaram tanto que a mulher não fica mais 7 dias, né? Eu vi até um pastor brigando, disse, eita, bicho duro é mulher, sangra 7 dias e não morre. Hoje é 3 dias, 4 dias, no máximo 5. E hoje nós estamos na graça. Mas ela tinha essa maldição, só que ela nunca mais parou o seu ciclo, sua menstruação. Ela sofreu 12 anos. Imagina que situação dessa mulher. Naquela época, sem a tecnologia. Às vezes, eu começo a contar para minha esposa, e outro dia se juntou Helder comigo, que é meu conterrâneo, e também começou a contar para minha esposa, ela admirada. Eu não gosto de ventilador até hoje. Eu botar ventilador em mim, eu gripo, topo os narizes, eu amanheço, parece que eu tomei uma surra de vara. Se botar o ventilador tem que ser para cima. Digo, ora, eu me criei numa casa que eu nunca vi um ventilador, nós não tinha luz elétrica, nós tínhamos a lamparina. A nossa, para refrescar a casa, tinha que abrir a porta da frente e da cozinha para correr o vento. O pastor Betão esteve lá agora nas terras, ele disse, menina, aqui é o estágio, viu? Aqui é quente, Digo, tá bom. Foi eu, não nasci sem ventilador, meu filho. Ele disse que, se foi ele, foi nisso, acordou não sei quantas vezes na noite para tomar banho. Eu digo, olha, a gente molhava a roupa, molhava a cama, molhava a rede para dormir um pouquinho. Calor matando. Aí eu contando isso para ela, as dificuldades para minha esposa, de banheiro, de tudo. Aí eu gosto de contar mesmo assim, exagerando. Minha esposa, eu não acredito, não era.
As mulheres não tinham esses produtos que tem hoje de proteção para a mulher, com aba, sem aba, voa, não voa, não tinha isso não. Eu via as mulheres usando, era um paninho que improvisava. Agora imagina aquela época da mulher mais atrasada ainda, e sofre 12 anos com esse fluxo, querido. Magrinha. Imagina ela, vamos raciocinar, perdendo sangue todos os dias. Acho que o corpo dela já não tinha sangue. Magrinha, debilitada. Uma multidão do lado de Jesus, eu já vi muitos pastores pregando isso, para chegar até Jesus. Eu acredito que o Jairo chegou porque respeitavam ele por ser líder de uma sinagoga, respeitado, abriram caminho para ele. Eu acredito que soldados foram com o Jairo, abre aí, para Jairo passar. E a mulher do fluxo, eu acredito o seguinte, ela estava tão debilitada, doente, que quando ela foi se aproximando, as pessoas já foram se afastando, porque ninguém queria tocar nela. E ela vem por trás de Jesus e toca na sua veste. Continuando o texto aqui, 26, e havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, perdeu toda a sua vida financeira, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Olha o texto 27, não, pode deixar, ouvindo, olha só, ouvindo falar de Jesus, tem que ouvir e crer. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Ouvir e crer. Ouviu e creu. Ela disse: se eu só tocar nele, eu vou ser curada. Versículo 28 diz: porque dizia que se eu tocar nos seus vestidos, sararei. O 29 diz: e logo lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera, a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximando-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. A mulher disse: fui eu, Senhor. Já fortinha, bem coradinha, já estou vendo ela, eu vejo pela fé. Magra, eu acredito. Assim, eu penso ela nisso, que nem a tua irmã. Vou dizer o nome não, tu sabe qual é, de tão magra que era, Beto. vai que eles escutam, eu estou lascado aqui, mas com todo respeito. Bem magrinha e branca assim, sequinha. Mas na hora que ela toca... Você conhece alguém magra? Uma mulher magra, eu conheço algumas. Magra, eu era magra de dava dó. Você conhece alguém assim? Eu imagino. Não, Dona Socorro está gordinha. Dona Socorro apontando para ela. Dona Socorro está fortinha. Não nada. Uma pessoa magra. Imagine. Debilitada, fraca. Além da magreza, doente. Porque tem pessoas magras. Eu vou confirmar uma coisa. Essas mulheres magras, esses homens magros, comem. Que não é brincadeira. Não é, os pratos é grande. Não é brincadeira não. Não para não. Mas ela era magra e doente. Aí ela diz toda a verdade. Eu já vou finalizar aqui, mas o versículo de número 33, o 32 diz que Jesus olhava de redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. O 34 diz: e ele lhe disse: filha, olha só, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Diga glória a Deus. Ouvi e crê, que é fé. Ela disse, Jesus disse: a tua fé te salvou. A primeira coisa que essa mulher recebeu foi a salvação, por crer só no Senhor Jesus. A salvação é em Jesus.
a tua fé te salvou. Vai em paz. A segunda coisa que ela recebeu, paz, que ela não tinha. A enfermidade tira a paz. E a terceira foi o quê? A cura. Ser curada desse teu mal, seja curada. Glória a Deus. Por isso que você tem que ouvir e crer para Deus operar milagres na tua vida. Quantos tomam posse em nome de Jesus? Se coloque de pé no teu lugar, toda a igreja. Vamos aplaudir a palavra. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Ouça e creia. Jesus disse para Nicodemos: não temas, crê somente. Não fique acreditando, dando ouvido que as pessoas falam o contrário, dizendo que não vai dar certo. Mas acredite. Foi assim com Abraão, foi com todos que foram heróis da fé e provados na fé. Imagina Abraão, 90 anos, vou ter eu vou ter filhos, eu e minha esposa. Quantos anos sua esposa tem? 80. Davam risada dele. Aí Abraão vai ficar já com 99, quase 100. Nós vamos gerar filho. Quantos anos sua mulher tem? 90. Ele era mais velho que ela, 10 anos. As pessoas riam dele. Mas Deus fez. Porque de Deus não se zomba. Porque com Deus não se brinca. Deus é Deus. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor dos Exércitos. Apresenta-me as tuas causas para que eu entre em juízo, para que eu possa te justificar. Esse é o nosso Deus, que pratica a justiça ao grande, ao pequeno. É o Deus justo. Você que nos assiste, está sem igreja, está afastado, volte para Jesus. Procura a igreja próximo da tua casa, comece a congregar. Jesus está voltando. Você que ainda não entregou, não declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso. Os dias estão próximos. Não fique dando ouvido às pessoas. Creia no Senhor. Creia no poder da palavra. Ela que cura, liberta, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração, toda a igreja. Você que está se reconciliando, voltando para Jesus, ore comigo com muita fé assim. Diga: Senhor meu Deus e meu Pai, eu declaro sempre que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Faça morada no meu coração, em nome de Jesus. Continue com teus olhos fechados. Se arrependa dos seus pecados. Se humilhe na presença dEle. Volte para Ele. Ele é o teu Senhor, o teu Salvador. Oh meu Deus, em nome de Jesus, entra com providência na vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher que ouviu a palavra. Tira essa pessoa do cativeiro, da lama, do fundo do poço. Senhor, levanta esse homem, essa mulher, esse teu filho. Eu sei que o Senhor já perdoou os pecados, porque o Senhor é um Deus bom, misericordioso. Entra no presídio, no manicômio, no hospital, no leito de dor, no asilo. Senhor, como aquela mulher que disse: a minha filha está miseravelmente endemoniada. O Senhor deu uma palavra. Eu ordeno aqui através da fé, em nome de Jesus, como teu ministro. Entra nessa casa, liberta essa pessoa que está endemoniada. Meu Deus, em nome de Jesus, eu amarro esse espírito de pé e mão, lanço no abismo em nome de Jesus. Liberta esse homem das drogas, da bebida. Essa pessoa, meu Deus, essa garota que está dominada pela cocaína, totalmente dominada pelos vícios, pela bebida, pelo tabagismo, as drogas em geral, em nome de Jesus, meu Deus. E eu declaro a tua palavra: assim seja feito como tu crê, seja feito para contigo como você acredita. Entra nessa casa, meu Deus. Essa pessoa que está na UTI, está no hospital, meu Deus, está lá sofrendo,
Para ti nada é impossível. Tira esse garoto desse vício, espírito do alcoolismo. Eu te dou uma ordem, em nome de Jesus. Saia dessa casa, saia dessa família. Espírito está colocando a depressão, eu te amarro. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda perturbação espiritual, todo engano, todo envio das trevas, em nome de Jesus. Senhor, visita, faz uma grande obra em nome de Jesus. Erga as tuas mãos aos céus. Você de casa e da igreja, diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus: eu recebo a minha libertação, a minha cura, a minha bênção. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Diga aleluia. Glória a Deus. Vai, seja feito como tu desejas. Eu desejo que a minha família tenha paz. Eu desejo que tenha saúde. Eu determino cura. Profetiza. Profetizar não é revelar não, porque do amanhã só quem sabe é Deus. Ah, Deus está me dizendo, pastor Betão, que vai dizer. Não, mas eu digo assim: eu te abençoo, Deus é contigo. E Deus é. Não, vai, já deu certo, bora. E a gente tem aqui uma brincadeira que a gente diz: vai dar certo no começo, no meio e no fim. Vamos. Ah, começou dando certo, aí não deu mais. Vai dar sempre, em nome de Jesus. Amém? Nós agora vamos adorar o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas. Você que nos assiste, nos ajude com a tua oferta. Faça um pix aí na obra de Deus. Tem um pix aí, tem um número de uma conta, que Deus vai te honrar muito em nome de Jesus. A Bíblia diz assim: que as primícias traga na casa do Senhor, os primeiros frutos, dízimos, as ofertas. Então, quem trouxe seu dízimo, sua oferta, pega aí na tua mão, erga os céus. Você que já devolveu no pix, transferência, você de longe que manda a sua oferta, que Deus lhe abençoe, continue te multiplicando em nome de Jesus. Erga os céus assim. Eu quero orar pela tua vida antes de encerrar aqui essa parte. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, receba os dízimos, as ofertas do teu povo. Se agrade em tudo que essa pessoa fizer ao colocar a mão. Dê fartura abundante, abra o céu sobre ela, derramando bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus. Abre portas, abençoa essa casa, essa família, em nome de Jesus. Diga amém. Não traga agora. Deus abençoe tua vida, tua semana. Nós vamos estar encerrando aqui. Tem uma semana de vitória, de bênçãos, em nome de Jesus, e até a próxima.